Hi! No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como você pode melhorar o seu listening, ou seja, a sua compreensão auditiva do inglês, o que você entende do que outras pessoas falam aí na sua casa e de graça. Então, let's go! Bom, a primeira coisa que você deve fazer é sempre selecionar conteúdo e material do seu nível ou apenas um pouco acima do seu nível. Isso vai te desafiar na medida certa, ok? É importante não escolher materiais muito difíceis se você for iniciante, pois isso pode te frustrar. Por exemplo, se você vai praticar o seu listening com música e aí você escolhe, sei lá, Eminem. E você é um nível básico, um nível iniciante de inglês, provavelmente não vai dar muito certo. Então, se você for iniciante e for praticar com música, escolha uma música mais fácil de entender, mais tranquila, para que você tenha aí um melhor êxito nos seus estudos. A segunda dica é se exponha bastante ao idioma, mas faça uma exposição à escuta do idioma ativa e não apenas passiva. Vou te dar um exemplo. Uma escuta passiva é você só colocar a música lá e ir escutando, ou assistir uma série com legenda em português e não prestar muito atenção no que as pessoas estão falando em inglês. Dessa forma você não estará ajudando tanto o seu cérebro. Claro que isso ajuda, mas vamos potencializar essa escuta aí, vamos fazer dela uma escuta ativa. Então, por exemplo, se você estiver ouvindo música em inglês com o intuito de aprender, de praticar melhor a sua compreensão auditiva, por que não ouvir acompanhando com a letra e cantando ao mesmo tempo? Que é uma técnica que se chama shadowing, e já tem até vídeo no canal aqui sobre essa técnica. Se eu fosse você, quando acabar esse vídeo aqui, ia lá conferir, porque é uma técnica muito poderosa para potencializar não só a sua compreensão auditiva, mas também a sua fala. Então faça essa escuta ativa, ou então se estiver assistindo uma série, que seja com a legenda em inglês, para você associar o som das palavras que os personagens estão falando com a escrita dessas palavras, para você melhorar essa compreensão. E por que não, após assistir com legenda, assistir sem legenda, É uma ótima opção, afinal de contas você já entendeu o contexto geral do episódio ou do filme, então faça essa tentativa e assista sem legenda, mas com essa escuta ativa, prestando atenção em todo o contexto da cena, prestando atenção nas expressões e nos gestos dos personagens. Tudo isso traduz significado, A comunicação, ela não é feita só de palavras faladas, ela é feita de um contexto geral, e toda a cena, toda a dramatização ali fazem parte da comunicação do ator. Então preste atenção em todos esses elementos, pois isso vai facilitar a sua compreensão também. Outra forma de você praticar o seu listening é com audiolivros, e aqui você pode aplicar a mesma técnica das músicas, a técnica de shadowing. Você pode ouvir o livro prestando atenção na pronúncia, na entonação, nas palavras que estão sendo ditas, e você pode ter acesso a esse livro escrito ao mesmo tempo e acompanhar a leitura também com os olhos. Ou então, acompanhar a leitura falando em voz alta, lendo em voz alta ao mesmo tempo que a pessoa está lendo, que o narrador está lendo ali no audiolivro. Um aplicativo excelente para isso é o Idiomos, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês, se vocês quiserem baixar, mas é só procurar aí na sua loja de aplicativos por Idiomos, que vocês vão encontrar esse aplicativo maravilhoso de audiolivros, que tem a transcrição e tem também a tradução dos livros embaixo, se você quiser comparar as palavras ou olhar a tradução de alguma palavra ou expressão, está ali disponível na tela para você. Se você quiser potencializar ainda mais a sua compreensão do inglês falado, eu também sugiro que você se exponha a diferentes tipos de sotaque. Um erro enorme que eu cometi quando eu fui para o exterior é que eu estava acostumada só com o inglês do meu professor em sala de aula, com o inglês americano, e eu caí dentro de Nova York e tive que conversar com pessoas de todos os cantos do mundo. E para entender essas pessoas eu tive uma enorme dificuldade. Naquela época, na época que eu
estudei inglês há muitos anos atrás, não existia o hábito de se ter uma diversidade de sotaques nos materiais. Hoje em dia a gente já vê isso nos melhores materiais, né? A diversidade de sotaques, diálogos com pessoas de diversos países diferentes falando inglês. Isso é muito importante porque, como uma língua global, o inglês carrega a identidade de cada um quando ele é falado, né? Ele carrega esse sotaque de cada um, e o sotaque é uma coisa que a gente não tem que se envergonhar e não tem que se preocupar em perder, a não ser que você queira fazer um trabalho, sei lá, vai ser espião do FBI. Aí é interessante que você perca o seu sotaque. Mas do contrário disso, não tem porquê. Aliás, todo mundo fala com sotaque de algum lugar, né? Não existe falar sem sotaque. Então, é importante que você se exponha a diferentes tipos de sotaque em inglês para que o seu ouvido se acostume com isso. E como que você pode fazer isso? Das mesmas formas que eu citei anteriormente, por exemplo, séries. Frequentemente em séries nós temos pessoas de diversos países falando inglês com sotaque. Pessoas do México, pessoas da Espanha, né? Pessoas da Índia. E você também pode procurar por materiais aqui mesmo no YouTube. Só digite inglês do país tal, pessoas de tal país falando inglês. E inclusive você pode comparar não só estrangeiros falando inglês e pessoas de países que não falam inglês falando inglês, mas também os próprios sotaques de inglês de nativos, que nós temos vários países pelo mundo que falam inglês, como África do Sul, Austrália, certo? Então a gente acaba caindo numa caixinha, às vezes, de só inglês britânico e americano, enquanto a gente possui até dicionários de inglês australiano, por exemplo. Quando a gente pesquisa em dicionários online, em que a gente pode ouvir a pronúncia das palavras, frequentemente a gente encontra vários tipos de pronúncia para aquela palavra, uma de cada país. Às vezes a gente encontra Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália. Eu, por exemplo, nas minhas aulas particulares trabalho com um material que vem 3 áudios diferentes. Vem áudio em inglês americano, em inglês canadense e em inglês britânico. Então essa diversidade de sotaques e estar exposto a isso é muito importante. Lembre-se sempre que o inglês é falado pelo mundo inteiro, então a gente tem que se acostumar a ouvir e interpretar e entender diferentes tipos de sotaque. Quem fala melhor, consequentemente, acaba entendendo melhor o inglês também. Então, quanto mais você pratica a sua pronúncia e estuda entonação e também linking sounds, melhor você fica em entender o inglês que as outras pessoas estão falando, porque de forma geral você passa a entender melhor como a língua funciona de forma falada, e isso te dá uma melhor compreensão do inglês automaticamente. Por exemplo, quando você estuda pronúncia, quando você quer aperfeiçoar a sua pronúncia, você acaba entendendo melhor a forma que as outras pessoas falam. Linking sounds é aquela tendência, principalmente dos americanos, de juntar as palavras, de emendar as palavras umas nas outras, né? E aí parece que é uma coisa só. Isso também é muito importante de estudar se você quiser falar um inglês mais natural, mais fluido, e acaba, consequentemente, te trazendo benefícios na escuta também, na compreensão. Entonação é outro fator muito importante para a compreensão do inglês. Dependendo de como a frase é dita, de onde a força é colocada na frase, isso muda completamente o sentido da frase. Eu falo mais sobre esses assuntos no meu curso Inglês Independente. Se você quiser conferir mais como que é esse curso, o link está aqui na box de descrição. Esse curso é um curso que ensina você a aprender melhor inglês sozinho na sua casa, mas se você quiser saber mais, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo. E eu já te convido para também se inscrever no meu canal, deixar a sua curtida, deixar o seu comentário com a sua sugestão, com a sua crítica, né? Com um palpite para o próximo vídeo, quem sabe com uma ideia para os próximos vídeos aí. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se tiver ficado alguma dúvida, manda para mim. And I see you in the next video. Bye!